Mateus 7, do 7 ao 12, é o texto que a gente vai trabalhar nessa noite. Os irmãos já acharam? Amém? Vamos à leitura do texto sagrado, que diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, por mais um início de semana e por mais uma oportunidade que nós temos de refletir nas Sagradas Escrituras. Nós te pedimos que, à medida que nós formos analisando cada um desses versículos, Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que devemos aprender. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos já uma porção final do Sermão do Monte. Ele começa lá no capítulo 5 e ele vai chegando aqui no finalzinho, no capítulo 7. Ele ainda vai falar sobre mais algumas questões sobre a porta estreita, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, os dois fundamentos, e aí sim é ao final. Mas já nesse finalzinho, Jesus encoraja a oração. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o encorajamento que nós temos para orar. Mas antes de falar sobre a questão da oração em si, quero falar que não tem a menor condição de nós pensarmos em praticar os ensinamentos do Sermão do Monte pelas nossas próprias forças. Tudo que a gente vê do capítulo 5 até o capítulo 7 tem um caráter muito sobrenatural. A vida que nós somos chamados a viver, ela só tem condição de ser vivida para o Salvador que nos chamou, se for na força que Ele nos dá, com a sabedoria que Ele nos provê, com o poder que Ele nos provê. Então, só temos condição de praticar todos esses ensinamentos se, de fato, a sabedoria e o poder vier do alto. Essa é a primeira questão que a gente deve reconhecer. Eu não tenho condição de viver por mim mesmo. Eu só posso viver tudo aquilo que está escrito aqui se eu tiver o auxílio e a capacitação do Deus que me salvou. E aqui nós temos um convite que é feito no versículo 7, quando ele diz: peçam e lhes será dado. Ele diz: vocês podem pedir e vai ser dado. Vocês podem buscar e vocês encontrarão. Vocês vão achar. Vocês podem bater e a porta vai ser aberta para vocês. Agora, veja, eu acabei de dizer que a gente não consegue viver a nossa vida cristã, a vida para a qual Deus nos chamou, sem a capacitação dele, sem que haja, sim, esse caráter sobrenatural nessa vida para a qual o Salvador nos chamou. Então, é aquele que pede qualquer coisa? É aquele que pede só para si que vai receber? A gente precisa entender que quando a gente pede e nos é dado, é porque a gente pede em conformidade com a vontade de Deus. A gente busca e acha, quando a gente busca a face do Senhor, a partir da sua palavra, a gente acha respostas para aquilo que a gente não compreende. A gente acha a orientação para aquilo
que a gente necessita para tomar uma decisão, para conduzir as nossas vidas, para conduzir a vida da nossa família. Quando bate, a porta é aberta, mas essa porta é aberta para aquele que bate buscando vida e buscando vida nele. Muita gente bate em muita porta. Certamente, em algum momento da sua vida que você saiu de um emprego, teve que ir para outro e passou algum tempo desempregado, aí você bateu em várias portas. E alguém pode ter dito, não temos vagas. E aí você ficava assim pensando, mas, meu Deus do céu, e agora? Aí você batia numa segunda porta, não temos vagas. Batia numa terceira porta, a gente até tem vaga, mas você não tem o perfil. Aí você batia numa quarta porta, a pessoa dizia, nós temos vaga, você até tem o perfil, mas o problema é o horário. E aí você dizia, mas Senhor, parece que as coisas estão se fechando, parece que as portas não vão mais se abrir para mim, porque sempre que eu abro, o não vem. Mas quando chega o momento de fato, você bater essa porta e Deus abrir, não haverá mais uma resposta negativa. A gente tenta abrir muita porta. A gente acha que outras pessoas podem abrir a porta para a gente. Mas a única porta que ninguém pode fechar é a porta que Deus abre. Aleluia. Então, quando a gente entende isso, a gente busca Ele. A gente pede a Ele. Então, quando a gente pede, Ele dá, de acordo com a vontade dEle. Quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente bate, a porta é aberta. Ele convida a gente a ter essa visão de que a sabedoria e o poder vão nos ser dados se nós continuarmos pedindo, buscando e batendo. Ou seja, a sabedoria e o poder para a vida cristã vão ser dados a todos aqueles que oram de forma sincera e persistente. A gente, às vezes, acha que com uma oração tudo vai se acalmar. E a gente ora por aquela pessoa, a gente ora pela família da gente e a gente diz, já fiz minha parte, já orei. Mas a situação continua. E aí você é levado a necessitar orar mais um pouco. E aí você ora uma segunda vez. E aí você conversa com as pessoas que são alvo da sua oração e diz, como é que estão as coisas? Está tudo na mesma. Não mudou nada. Ou então aquela famosa frase, está tudo do jeito que Deus quer. Eu estou indo do jeito que Ele quer. Mas Deus não quer que você fique parado, de braços cruzados, esperando que algo caia do céu. Ele chama, Ele incentiva, Ele estimula, Ele encoraja a oração. Nós temos esse instrumento, essa ferramenta para estar perto dEle. E é dessa maneira que nós devemos insistentemente, persistentemente, mas com o coração sincero dizer, Senhor, eu ainda estou precisando. Eu estou precisando de sabedoria. Eu estou precisando de mais força. Eu estou precisando de mais paciência. Eu estou precisando daquele milagre que eu sei que somente o Senhor pode fazer. Sabe, tem momentos da vida que a gente acha que só acontece a calamidade na vida do outro. E ela nunca vai bater na porta da gente. Até o momento que ela bate. E a gente fica perguntando, como é que fulano conseguiu passar por aquilo tudo, sem desesperar? Porque eu estou vivendo só o começo da provação e já estou desfalecendo. E aí você começa a falar com pessoas que pediram paciência e sabedoria, que buscaram a vontade de Deus para suas vidas, que bateram. E Ele abriu e disse, agora que você aprendeu a viver em dependência, agora que você aprendeu a orar pedindo não somente por si mesmo, mas também pelos outros, agora a coisa vai começar a acontecer. A gente sabe que muitas vezes a gente pede e a gente não recebe,
E a Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Porque pede por próprio interesse, por próprio deleite. Mas aqui a gente é encorajado a oração que pede para que Deus seja o seu Senhor. Para que Deus sustente, que busca não o meu próprio interesse, mas que busca o interesse de todos os que estão ao meu redor. Daquele que bate não procurando que uma porta seja aberta para que ele se ache a pessoa mais importante do mundo, mas que através daquela porta aberta ele possa também fazer com que outras pessoas entendam que tem que passar por aquela porta. Ele é a porta. E se a gente não passar por ele, a gente não vai ter vida. Ele diz no versículo 8, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Meus irmãos, se eu tirar de contexto esse versículo 7 e o versículo 8, e eu disser assim, em qualquer local, eu chegar aqui amanhã e conversar com uma pessoa no meio da rua e disser assim, olha, você pode pedir a Deus que todo que pede recebe. Isso parece que Deus assina um cheque em branco para que você peça qualquer coisa e Ele vai dar. Mas aí eu estou tirando do contexto. Quando eu volto para o contexto, eu estou vendo aqui que é um incentivo a uma oração sincera e persistente. Se eu estou orando sincera e persistentemente, é porque eu tenho necessidades. Se eu oro ao Senhor, se eu peço ao Senhor, se eu espero pelo Senhor, é porque eu tenho uma grande necessidade de que Ele opere na minha vida. Ele não opera simplesmente na minha vida naquele momento. É por isso que eu confio nele, é por isso que eu oro a Ele. Porque eu sei que não só naquele momento, mas em todos os momentos em que eu tiver necessidade, essa porta de comunicação vai estar aberta. Então, é óbvio que eu posso chegar aqui e falar assim, a porta que vai ser aberta para vocês vai ser a porta de emprego. Eu vou estar aqui falando uma aplicação. Que é possível? É possível que a porta de emprego seja aberta para quem bate. Mas, na realidade, eu não quero focar naquilo que é material. Eu quero dizer que a porta está aberta sempre para que a gente acesse aquele que é o único que pode fazer diferença na vida da gente. Porque eu posso ter um emprego, mas ele não fazer diferença na minha vida. Ele pode trazer problemas para a minha vida. Ele pode tirar o foco da adoração que deve ser somente a Deus para aquele recurso que eu consigo com ele. Ele pode me trazer, talvez, a figura de um chefe, de um patrão, que eu vou idolatrar porque é quem me paga e vai tirar o foco de Deus. Eu vou dizer, quem dá o meu sustento é fulano, e não é, é Deus. Então, essa porta está sempre aberta, mas é a porta aberta à oração, essa porta aberta que nós temos, essa comunicação incessante, ilimitada. Antigamente, quando instalavam o telefone fixo na casa da gente, a Telpa dizia o seguinte, você tem o plano de pulsos. Agora, se você ligar depois de meia-noite, o pulso é menor. Então, às vezes, a gente esperava da meia-noite para fazer uma ligação interurbana para um familiar, para ligar para alguma pessoa que a gente precisava falar rápido, porque era menos pulso, era mais barato. Aí depois veio o negócio do plano de minutos, aí você ficava doidinho quando terminava os minutos, porque era 100 minutos, e 100 minutos é 1h40. Para 30 dias, é como se você tivesse 4 minutos e pouquinho por dia. E presencialmente a gente conversa muito mais. Então, imagine o desespero que era quando você colocava, por exemplo, uma ficha no orelhão. 3 minutos, a ficha caía. Quando você colocava cartão telefone 40 unidades, para fazer uma ligação interurbana. Eu tinha uma tia em Brasília.
não dava 5 minutos de conversa. 40, 39, 38, 37, 36 e acabando. E eu disse, meu Deus do céu, eu gastei um cartão. E era caro o cartão, de 40 unidades. Imagine agora como é a nossa comunicação com Deus. Eu não preciso esperar meia-noite. Eu não tenho que me preocupar com quantos pulsos deu. Eu não preciso me preocupar com quantos minutos eu já estou na presença dele. Eu não estou gastando nada, é de graça. E ele me escuta o tempo que eu necessitar. E tem mais. Exatamente agora nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe quantas vezes ele vai se enganar com a voz de um ou de outro, com a oração de um ou de outro? Quantas vezes ele vai se atrapalhar porque tem muita gente falando ao mesmo tempo? Nenhuma. Ele escuta a sua oração perfeitamente. Ele escuta a minha oração perfeitamente. E ele atende a cada um segundo a sua vontade. É por isso que a gente ora. É porque a gente tem essa certeza. E a gente tem a certeza que ele não passa para nós um cheque em branco. Ele passa para nós uma ferramenta que a gente tem que usar sempre que necessitar. Entendendo que a vontade que deve ser pedida naquela oração não é a minha, mas a dele. Porque até o filho falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. É por isso que a gente está aqui hoje. Porque o filho deu esse exemplo, essa demonstração de confiança no Pai. Por isso que ele orou pedindo pela sua vontade. Então, há algumas passagens que mostram princípios que devem nortear as nossas orações. A primeira delas é Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Veja, é muito comum da parte da gente, quando a gente pede oração por alguém, e aí diz assim: vai dar tudo certo, nós estaremos orando, e seu familiar vai ficar curado. E aí aquela pessoa diz assim: eu estou orando também, mas é porque é muito difícil. Às vezes a pessoa fala assim: eu já estou orando faz tempo, mas é porque os médicos já falaram que não tem jeito. Eu estou orando, eu estou pedindo oração em todas as igrejas, em todos os grupos de WhatsApp, eu já botei pedido de oração. Mas é porque Deus tem coisa mais importante para fazer, né? Será mesmo? Quantas pessoas que você vê dia após dia que fazem pedidos de oração, ou que oram, mas não entregam de fato ao Senhor as suas causas? Que não descansam, que não esperam. Eu vou orar a Deus, mas por que esse mais? Por quê? Deus é poderoso e vai fazer. Deus é poderoso, mas é difícil. Não, não tem nada difícil para ele. Não tem nada impossível para ele. Nada impossível. A gente se atemoriza com determinadas situações, determinadas circunstâncias. É claro que quando você recebe um determinado diagnóstico, você fica com medo. É claro que você fica com medo quando determinadas coisas vêm na sua casa. É claro que você fica com medo quando o seu sustento é abalado. Quando você perde o emprego, quando você perde um determinado valor. Mas ou você confia, ou não. Ou você ora, em nada duvidando, ou você vai ficar como essa onda do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Ou você diz: Deus é o meu socorro, e é o meu refúgio, é a minha fortaleza.
ou então você de fato não confia nele. Ou ele é o seu Deus, ou ele não é nada. Não tem um meio termo. Nós devemos pedir a Deus com fé, em nada duvidando. Não pense essa pessoa indecisa que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Porque se eu peço duvidando dele, será que ele vai me dar? Ele tem o maior prazer em dar àqueles que confiam nele. Ele trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Além de orar com fé, nós precisamos orar em conformidade com a vontade de Deus. Esse é o segundo princípio que deve ser observado. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa semana eu vinha conversando com a Angélica sobre algumas questões sobre oração. E justamente falando sobre a vontade de Deus, que é a que prevalece e não a nossa. Imagine se toda vontade do ser humano, todo pedido do ser humano fosse atendido. Todos. A pessoa faz aniversário e diz assim, aí as pessoas dizem assim, que os seus pedidos sejam todos atendidos, que Deus faça a vontade do seu coração. Bom, depende do que o seu coração pedir. Depende do que está cheio o seu coração. Depende do que almeja o seu coração. Porque tem coisas que o nosso coração enganoso e desesperadamente corrupto pede que não deveriam acontecer e não devem acontecer. Existe uma colocação popular quando alguém diz assim, rapaz, eu jogo na Mega Sena e nunca ganha. Aí sempre tem alguém que diz assim, Deus sabe o que faz. Se tu ficar rico, tu não fala com ninguém. Deus dá azar, cobra. É assim que a gente escuta, né? Pois é. Deus sabe o que faz. Deus não vai lhe dar nada que o afaste dele. Pode ter certeza. Deus não vai responder a oração, que é o pedido do seu coração, mas que vai lhe afastar dele. Se é um valor em dinheiro que vai fazer com que você esqueça dele, esqueça que ele é Senhor e que você é servo, ele não vai dar. Não vai. Se for uma pessoa que você busca para ser seu companheiro, para ser sua companheira, mas vai lhe afastar de Deus, Deus não vai lhe dar. Se for um trabalho, se for uma viagem, alguma coisa que vá tirar você do foco, ele não vai lhe dar. Não vai. Porque ele só faz as coisas de acordo com a sua vontade. E que isso resulte na sua glória. Não pode ser diferente. É por isso que muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente diz assim, mas Senhor, eu queria assim. Ele, mas eu queria assim. E na realidade não é só que eu quero, vai ser assim. E aí você pode até contender com Deus, questionar a Deus, só que no final das contas você vai enxergar que ele estava certo. Porque ele sempre está certo. Porque a vontade dele sempre é a melhor, sempre é boa, sempre é agradável, sempre é perfeita. A gente não sabe de absolutamente nada. A gente faz um plano de se sair desse jeito, sai perfeito. Aí ele chega e faz totalmente diferente. Aí a gente diz, e como é que deu certo? Porque foi Deus que fez. Amém. Se fosse eu fazendo daquele jeito, não dava certo. Mas foi Deus fazendo, só pode dar certo. Uma terceira questão é que a oração precisa ser oferecida com persistência. Não é orar a primeira vez e parar, não. Tem coisa que você vai orar 20 anos. E Deus ainda vai dizer, ora mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Ainda não chegou o tempo. Mas Senhor, faz 20 anos que eu oro. Sim, mas não chegou o tempo. Se eu te der agora, você não está preparado. Vai ser no meu tempo. Aí você vai saber valorizar
o que eu vou entregar para você. Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou uma parábola para mostrar que você deve orar sempre e nunca desanimar. Veja, é orar sempre, orar insistentemente, persistentemente e sem desanimar. Sem ficar dizendo, mas Senhor, eu vou ter que orar de novo. A mesma coisa, esse tempo todo. Ele diz que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também na mesma cidade uma viúva que sempre procurava esse juiz, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva está me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim ela venha me molestar. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Veja, aquele juiz só atendeu porque a mulher já estava insistindo tanto que ele disse, eu vou logo despachar a causa dela para ver se ela para de me incomodar. Deus não faz isso com a gente. Ele não atende a gente no seu gabinete para julgar a nossa causa só porque ele não quer mais a nossa presença. Ele faz isso para o nosso bem. Ele atende a nossa causa, ele julga a nossa causa, ele nos defende no tempo certo, ele nem tarda e nem falha. E ele faz com que o bem determinado por ele chegue à nossa vida. Mas há um último princípio sobre a oração que eu quero pontuar nesses 2 primeiros versículos, que é a sinceridade. Eu preciso orar com sinceridade no coração. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele sabe o que está passando pela nossa mente. Ele conhece o nosso coração. Então não adianta a gente chegar para ele com palavras bonitas e tentando manipular a sua vontade ou a sua visão sobre nós. Ele sabe exatamente quem eu sou. E eu preciso me aproximar dele com um coração sincero, dizendo, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece meus defeitos. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo, o Senhor conhece. Mas o Senhor sabe também que eu preciso disso. O Senhor sabe que eu estou necessitando disso. O Senhor sabe que eu preciso mudar nisso. E Ele vai ouvir o coração sincero. Versículos 9 e 10, ele diz o seguinte. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É interessante que ele vai fazer uma comparação entre você que é pai terreno e ele que é o pai celestial. Então ele diz, vocês que são pais, com relação aos filhos de vocês, se o filho pedir um pão, você dá uma pedra? Não. Por quê? Porque você ama seu filho e você quer dar o melhor. Se o filho precisa de pão, você vai dar pão. Você sabe que a pedra não vai servir para saciar a fome do seu filho. Depois ele vai dizer, se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Com certeza não. Ele vai dar um peixe. Não vai dar cobra. Isso ele está falando por quê? Porque nós não temos o caráter divino. E nós fazemos coisas boas para aqueles que nós amamos. Imagine ele, com o seu caráter, o que não fará por nós. Então, quando as condições para as orações são cumpridas, nós podemos ter a confiança de que Deus vai ouvir e responder. Eu orei com sinceridade, eu orei com fé, eu orei insistentemente e eu orei buscando a vontade de Deus. Então, eu vou ser respondido. E qual é a segurança que eu tenho
de que aquilo que vai ser respondido vai ser o melhor para mim. A segurança está baseada no caráter de Deus. Eu estou orando para alguém que é fiel. Eu estou orando para alguém que é justo. Eu estou levantando a minha voz e pedindo, batendo, buscando para alguém que é bondoso, para alguém que é misericordioso, para alguém que é amoroso. Então, a minha segurança de ser respondido por Deus e ser respondido da melhor maneira possível é saber do caráter dele, é saber quem ele é. Isso me dá segurança de falar com ele. É claro que nós, no nível humano, no nível terreno, um pai nunca iria enganar um filho com fome e dar alguma coisa que trouxesse dor para esse filho. Então, essa frase, quando nós temos aqui, já no versículo 11, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa frase, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem, representa uma correção de todas essas suposições falsas de atendimento de oração. Que às vezes a pessoa pode supor assim: talvez Deus me dê, mas não é certeza. E se Deus me der e não for o que eu queria? A pessoa tem inúmeras suposições do que pode ser o atendimento da oração. Mas aqui nós temos exatamente o que Ele nos dá. Ele dá de acordo com a sua vontade. Ele atende cada oração. E a sua vontade sempre vai ser voltada para o bem daqueles que buscam a Ele. É o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você é alguém que ama a Deus. Você é alguém que busca promover a glória de Deus. Então quando você o buscar, certamente você vai o encontrar. E Ele vai atender a sua oração, agindo em todas as coisas para o seu bem. Você pediu pão, Ele não vai dar pedra. Você pediu peixe, Ele não vai dar cobra. Veja que aqui no versículo 11, a gente parte da ideia que todos nós somos pecadores. Até mesmo aqueles que chamam Deus de Pai podem produzir alguma coisa má. E a gente vê isso todos os dias. A pessoa é tão boa, ela frequenta a igreja, ela não pode ser ruim, ela não pode fazer uma coisa errada. Será? Nós ainda somos pecadores, regenerados, justificados, mas ainda pecadores. De vez em quando a gente pisa na bola, e feio. E a gente chega até a pensar: meu Deus do céu, como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que o Senhor pode ter como salvo uma pessoa que faz algo desse tipo? Como é que o Senhor pode ter misericórdia com alguém como eu que fiz isso? Pode, não só pode, Ele tem. Porque Ele não olha para a nossa ação. Ele olha para os méritos de Cristo. É por isso que a gente continua olhando para Ele, entendendo que por mais indignas que sejam as nossas ações, nós somos dignos, sim, de ser ouvidos por Ele. Por quê? Porque quando nos chegamos a Ele, nos chegamos por intermédio de Cristo. Ninguém ora em meu nome. Ninguém ora em nome de outra pessoa. É em nome de Jesus. Porque se eu orar pelos meus méritos, essa oração não passa do teto. Mas quando eu oro em nome de Jesus e confiando que pelos méritos dele eu sou uma nova criatura e a minha oração será ouvida por Deus e Ele sempre vai trabalhar para o meu bem, essa oração será respondida. Eu vou ver o fruto dessa oração, o resultado dessa oração. Que resultado é? Essas boas coisas, essas boas dádivas do Pai.
É isso que Ele vai me dar sempre. Após a palavra do Salvador sobre a nossa atitude diante de Deus, peçam, procurem, batam a porta. Ele vai falar no versículo 12 sobre a regra do amor para a nossa atitude diante do próximo. Veja que ele não termina essa palavra sobre a oração sem falar também do nosso relacionamento com o próximo. E ele diz, portanto, já que vocês sabem de tudo isso, já que vocês foram encorajados a orar, entendendo dessa maneira, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, a instrução não é revogada, ela é cumprida. Nos escritos, que nós chamamos de escritos apócrifos, tem isso aqui também. Interessante, se um dia você já foi católico, apostólico, romano, você deve ter lido isso aqui. Livro de Tobias. Tobias, capítulo 4, versículo 16. Olha o que é que diz. O que você não quiser que lhe façam, também não faça a ninguém. É verdade ou não é? É. Mas, para não ficar só no apócrifo, Jesus fala, nesse momento, no Sermão do Monte. Ou seja, não é o homem que diz para você ser bom para o seu próximo, porque isso é correto. Não, é o próprio Deus dizendo, o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a eles. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está demonstrando aqui? O que ele está trocando em miúdos aqui? Ame o próximo como a você mesmo. De fato, esta é a lei e os profetas. Todos os mandamentos, eles se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Se esse é o maior mandamento, então ele agora diz, inclusive nas suas orações, façam isso. Você não quer que orem pelo seu familiar que está doente? Quando alguém pedir oração, ore também. E eu costumo dizer, e lá no Médici o pessoal já começou a falar também sobre isso. Já começou a comentar. A gente não recebe muito pedido de oração no WhatsApp. A gente faz o quê? Bota só a mãozinha, né? Quer dizer, em oração. Aí eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, não bote só a mãozinha. Não coloque só que estou em oração. Pare tudo que você estiver fazendo e ore. Porque depois você esquece. Aí depois você vai dizer, eita, passou o dia todo dia no orelho. Claro, tem que ser naquela hora. Você pode botar a mãozinha lá, as mãozinhas juntas. Você pode botar estou em oração, mas esteja mesmo. Porque quando for você que colocar aquela mesma mensagem, você vai querer que muitas pessoas parem e orem por você também. E essa é a vida cristã, a gente tem que orar uns pelos outros. Nós precisamos fazer aos outros o que nós queremos que eles façam a nós. E essa vem a ser a solução da questão social, uma regra básica da sociedade, de convivência. Se você trata o outro com educação, o que é que você espera que aconteça? Que ele trate você com educação. Se você dedica respeito, você espera receber respeito. Se você trata alguém com amor, você espera também receber amor. Imagine se todas as pessoas da nossa sociedade entendessem isso. Essa regra básica de convivência. De querer para si a mesma coisa que você quer para o outro. Dizer assim, eu não quero que aquela pessoa sofra, porque eu também não quero sofrer. Então não vou fazer nada para prejudicar ela. E aí eu vou esperar que em retribuição ela também não faça nada para me prejudicar. Infelizmente a gente está muito distante disso. Por quê? Porque ainda há muitos que não entenderam que há alguém acima de nós que a gente pode falar diretamente, pedindo que ele responda.
buscando, que a gente encontra, batendo e a porta vai estar sempre aberta. Infelizmente, tem muitos por aí que não entendem que a nossa vida só faz sentido quando a gente é temente a Deus, quando a gente entrega a vida para Ele, quando a gente deixa de lado a própria vontade e abraça a vontade dEle. Então são as pessoas que, infelizmente, vão tramar dia e noite para se dar bem à custa da derrota do outro. Vão tentar fazer alguma coisa para tirar o sorriso do seu rosto. Quando você chega dizendo assim, hoje eu estou tão feliz, Deus me deu uma bênção tão grande, e a outra pessoa vai dizer assim, que Deus que nada. E Deus existe? Só para ver sua reação. Só para tentar tirar de você a fé que Ele mesmo colocou. E a alegria que Ele lhe deu ao responder a sua oração. Mas não tem quem tire a alegria de quem teve uma oração respondida. Não deve acontecer isso. Por quê? Porque uma oração respondida é mais um combustível para que a gente continue confiando em Deus e continue buscando a Ele e continue olhando para aquela porta que está sempre aberta. Meus irmãos, eu quero fazer 3 pequenas observações e a gente encerra a meditação dessa noite. A primeira delas é que nós oramos aquele que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Você crê dessa maneira? Ele tudo sabe. Antes que você fale na oração, ele já sabe. Porque o Salmo 139 diz, a palavra nem me chegou à boca, mas ele já conhece tudo. Ele tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os bons e os maus. E Ele tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso. Se eu não crer nisso, então eu tenho que deixar de pregar. Eu sei tanto que Ele é o Todo-Poderoso que eu estou aqui hoje. Porque se não fosse Todo-Poderoso, eu estava de pé. Você não estava aqui. Nós não estaríamos vivos se Ele não fosse o Todo-Poderoso. A confiança que nós temos ao orar se baseia nesse caráter perfeito de Deus, que é expresso em atributos como fidelidade, justiça, amor, bondade e misericórdia. Você não está pedindo a uma pessoa que pode lhe enganar. Você não está recorrendo a uma pessoa que vai escutar o que você pede e, além de não ajudar, ainda vai sair enchendo o barco todinho com as suas necessidades. Você está pedindo àquele que pode todas as coisas, é fiel e justo e vai fazer segundo a sua própria vontade. Uma segunda questão é que Deus cuida de nós como filhos. Como resposta das nossas orações, nós devemos aceitar tanto as bênçãos como repreensões, porque Ele sabe agir conosco. Então, o que é bênção para a gente? O que é dádiva para a gente? O que é presente para a gente? É só quando Ele dá um carro novo que eu queria? É só quando eu consigo financiar minha casa? É só quando eu estou com a feira feita e a minha despensa está cheia? Não, quando Ele puxa minha orelha, é bênção também. Porque a palavra diz lá em Hebreus que Ele disciplina a todos aqueles que têm como filhos. Então, se Ele está me disciplinando, é que eu sou filho. Se Ele me deixar quieto, fazendo o que eu quiser, opa, já não sou filho. Então, eu devo aceitar do Senhor tanto as bênçãos que eu já olho sempre como bênçãos, mas também como bênção as repreensões. Porque nelas, Ele me ajuda a crescer. Em todas as experiências que eu tenho com Deus, Ele me ajuda a crescer. Todas. E por último, fazer a diferença está ao nosso alcance. Porque a gente sabe que deve tratar o nosso semelhante como superior a nós mesmos. Então eu posso fazer diferença onde eu estiver. Eu sei como tratar as outras pessoas. Está aqui. Trate o seu próximo como superior a você mesmo. Busque fazer para ele o que você gostaria de obter. No sentido de respeito, no sentido de um tratamento cordial. E não pare.
Não se desanime. Às vezes você chega no seu local de trabalho e dá bom dia. Ninguém responde. Não tem problema. No outro dia dê bom dia de novo. Ou então faça como eu. Bom dia para você também. Eu dei bom dia. Você não deu bom dia, eu digo bom dia para você também. Você não quer que seja, mas vai ser. Você querendo ou não, Deus vai me dar um bom dia. E vai dar para você que não merece também. No outro dia você chega lá e diz assim, bom dia de novo. Aí a pessoa vai estar com a cara fechada. Bom dia de novo. Uma hora ela vai dar bom dia. Não é possível. A luz que existe em nós dissipa as trevas. Não tem como a luz estar brilhando o tempo todo e não haver claridade. Essa treva uma hora tem que sair. Então você é alguém que está carregando essa iluminação do Senhor, do Evangelho. Fale com as pessoas como alguém que conhece o Evangelho. Fale com respeito, com tratamento cordial. Eu sei, meus irmãos, eu também trabalho eu lido com o atendimento ao público. E eu sei que nem sempre a gente é tratado bem. Mas aí não interessa. Eu não posso me igualar ao comportamento daquele que veio todo atribulado. Porque eu sou filho de Deus. E eu sou representante desse Evangelho. Eu sou mensageiro desse Evangelho. Ele me deu essa missão de pregar a todo mundo, inclusive com minhas atitudes. Não chega alguém por cima, assim, querendo deixar você desanimado, desestimulado, se sentir inferiorizado porque você está ali atendendo. Você respira, lembra do que Deus lhe disse e diz, tudo bem, eu vou lhe atender. Aguarde só um pouquinho. A palavra branda vai fazer o quê? Desviar o furor. Mas a dura vai suscitar ira. Se você responde com brutalidade, vai ser aquela guerra. Mas a palavra branda vai dissipar aquela contenda. Então, colocar-se no lugar do outro deve ser alguma coisa natural para nós, que somos filhos de Deus. Hoje se fala muito em empatia. É a palavra da moda, né? Devemos ter empatia pelas outras pessoas. E de fato devemos ter. E o que é a empatia? É você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E de você ser cordial, caridoso com aquela pessoa, porque você entende o que ela está passando. Você procura compreender o que ela está passando. Cristo assumiu o nosso lugar. Nos substituiu na cruz do Calvário. Então, se Ele se colocou no nosso lugar, nós que somos seus filhos, isso deve ser a coisa mais simples de fazer. A gente tem o exemplo. Então, eu não preciso ser repreendido ou exortado todos os dias da minha vida, não. Eu só preciso de uma palavra. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. E ser parecido com Cristo inclui se colocar no lugar do outro. Tentar entender a dor do outro. Foi porque Cristo assumiu a nossa posição que nós fomos vivificados, que nós fomos justificados e regenerados para uma vida que sirva a glória de Deus. Somente por isso. Então, nessa noite, que a gente fique com esse incentivo à oração. E que a gente lembre também de se colocar no lugar do outro. Porque Cristo se colocou no nosso lugar. Hoje a gente relembra justamente essa substituição. Bendita e gloriosa substituição. Temos vida por conta dele. Que essa vida seja para a glória dele. Única e exclusivamente.